Olá a todos, bem-vindos ao primeiro webinar da Zeta. Esse webinar foi feito para a gente anunciar o nosso primeiro estudo, né? E talvez antes de entrar no estudo, né, que vai ser apresentado pelos nossos convidados, eu queria aproveitar alguns minutos para apresentar a Zeta, né? Como eu falei, o primeiro evento, né? A Zeta é uma associação sem fins lucrativos, foi criada recentemente, que representa instituições financeiras e de pagamentos que utilizam a tecnologia para promover competitividade e inovação no mercado financeiro. Hoje em dia, dentre os participantes, né, os membros da Zeta, estão empresas como Nubank, Mercado Pago, Movile, Banco Inter, Creditas, Hash, Yugo, Modal Mais, Donos, Bex Banco e Zup. Além dessas, diversas outras empresas estão em processo de filiação, o que nos deixa muito feliz de ver o interesse do mercado sobre a Zeta, né? Então a Zeta foi criada em março desse ano, né? E tem como três grandes pilares: o primeiro pilar de promoção da competitividade, um segundo pilar de uso da tecnologia para melhorar o sistema financeiro e um terceiro pilar de inclusão financeira. Então, todas as ações que a Zeta realiza são baseadas nesses três grandes pilares. Uma das principais linhas de ação que a Zeta tem é exatamente a produção de pesquisas, estudos, né, e dados para auxiliar os formadores de políticas públicas, a imprensa, a sociedade civil, o próprio mercado financeiro, a tomar algumas decisões para que a gente possa continuar promovendo a competitividade, né, melhora de processos, busca de eficiência e inclusão financeira. Então, nessa linha é que a gente hoje, nesse webinar, vem apresentar o segundo estudo que foi feito pela Zeta. O estudo que a gente vai falar hoje chama-se A Transformação do PIX para Pagamentos Brasileiros, né, em que ele analisa a penetração e o uso do PIX pela população brasileira. E ele também, além disso, ele analisa a percepção das pessoas sobre esse novo meio de pagamento criado pelo Banco Central. Esse estudo ele foi produzido pela Zeta, com base em dados de uma pesquisa que nós contratamos do Instituto Datafolha, né, que conduziu essa pesquisa. Foram em torno de 1.500 entrevistas, né, realizadas entre maio e junho desse ano. Bem, então, com isso, e sem mais delongas, eu queria chamar aqui os nossos convidados, né? Primeiro, a Rafaela Nogueira, doutora em Economia pela FGV, e hoje é nossa economista-chefe da Zeta, né, e coordenadora do estudo, que vai ser acompanhada também pelo Ângelo Duarte, doutor em Economia pela FGV, que hoje é chefe do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central e um dos principais responsáveis pelo PIX lá no Banco Central. E, por fim, a gente vai contar com a professora Júlia Fonseca, que é PhD em Economia pela Universidade de Princeton e hoje atua na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, e debruçada sobre temas como inclusão financeira e alguns outros temas. Bem, com isso, eu queria passar a palavra para a Rafaela Nogueira, que vai apresentar o estudo e depois promover o debate sobre os nossos resultados. Rafaela. Obrigada, Bruno. Novamente, é um prazer estar aqui. Obrigada pela presença de todos, ao Ângelo e à Júlia. E, sem mais delongas, eu vou apresentar, então, o estudo A Transformação do PIX para os Pagamentos Brasileiros. Primeiro gráfico, por favor, se puder compartilhar. Obrigada. Bom, o estudo tem diversos dados super interessantes, né? São, se eu não me engano, 14 gráficos no total, mas acho que eu separei 6 highlights para a apresentação de hoje. São dados que me chamaram bastante atenção. O primeiro que eu queria mencionar é sobre a finalidade do uso do PIX. Esse primeiro dado, na verdade, quando a gente analisa ele, a primeira informação, ela corrobora os dados oficiais do Banco Central, né? Então, a pesquisa Datafolha perguntou qual era a finalidade do uso do PIX para os entrevistados que diziam ter uma chave PIX, e 92% dos entrevistados disseram que utilizavam o PIX como forma de transferência, que acho que está muito em linha com o que a gente vê dos dados oficiais, sendo que desses 92, 85% para receber valores, 83% para enviar valores e 71% entre contas pessoais, né? Mas o que me chamou a atenção é o dado que vem na sequência em relação
73% dos entrevistados disseram utilizar o Pix como meio de pagamento de produtos e serviços. Em particular, o que me chamou a atenção é o fato de que destes 73%, 57% dos entrevistados disseram que seria para pagar produtos, alimentos, mensalidades e serviços de empresas. E por que esse dado chama a atenção, né? Eu olhei o último dado do Banco Central e, se eu não me engano, 13% da quantidade de transações ela é P2B, ou seja, person to business, né? Então, esse dado, e se eu não me engano também, Ângelo pode me corrigir se eu estiver errada, o número de chaves cadastradas PJ não passa de 5%. Então, esse dado chama muita atenção pelo fato de que talvez os dados oficiais do Banco Central estejam superrepresentados, né? Mas uma possível explicação, na verdade eu tenho duas possíveis explicações para esse fato, está relacionada com, a informalidade brasileira, né? Então, talvez os trabalhadores informais estariam cadastrando a sua chave Pix, obviamente, no CPF, e a outra possibilidade está realmente relacionada com o fato de que pequenos e microempreendedores não estariam cadastrando no CNPJ, mas sim no CPF. Portanto, os entrevistados percebem como P2B, Person to Business, mas o Banco Central não consegue capturar dessa forma. Pode passar, por favor. Esse dado também, eu acho ele super interessante em relação à frequência de uso para pagamento de produtos e serviços por região. Então, o que o Datafolha fez? Ele perguntou para as 5 regiões do Brasil qual era a frequência de uso. Então, nos últimos 30 dias, você usou de 0 a 5 vezes o Pix, você usou de 6 a 10, de 11 a 20 ou mais de 20 vezes. Acho que esse dado ele é interessante porque mostra que, independentemente da região do Brasil, né, há uma correlação negativa, então, conforme a frequência vai aumentando, a quantidade de uso ela vai diminuindo. Mas o que chama a atenção aqui, na verdade, é o fato de que quando você olha para a região norte e para a frequência mais alta, 10% dos entrevistados afirmaram que utilizaram o Pix mais de 20 vezes nos últimos 30 dias. E por que isso chama atenção? Acho que, naturalmente, a gente esperaria que talvez a região sudeste tivesse uma maior prevalência, né, nessa frequência mais alta. E quando você olha para os dados, tanto a região sudeste, sul, nordeste e centro-oeste estão todos por volta de 5%, 6%, 7%, que eu imagino que eles sejam todos estatisticamente empatados, inclusive, e a região norte ela se destaca nessa grande frequência de utilização do Pix. E aqui também eu trago duas hipóteses, né? A primeira hipótese também está relacionada com a informalidade. Então, de acordo com o IBGE, a região norte ela tem o maior percentual de informais do Brasil. Né? Então, talvez os formais estejam, obviamente, utilizando bastante o Pix, e isso faça com que, na sua grande frequência, eles utilizem mais vezes, né? E a outra possibilidade aqui, que infelizmente eu não consegui averiguar nos dados, mas eu acho que pode ter uma relação com a baixa capilaridade do estado do norte, da região norte, perdão, em relação aos ATMs e caixas de 24 horas. Então, dado que a população tem maior dificuldade a acesso ao papel moeda, então eles tiveram que se adaptar mais rapidamente e utilizar mais rapidamente o Pix, o que fez com que a frequência fosse maior. Mas, de fato, essa possibilidade ainda está... não consegui comprovar isso. Próximo slide, por favor. Esse dado também achei bastante interessante, né, em relação à intenção de uso do Pix por tipo de produtos e faixa etária. Então, o que ele traz de interessante aqui, né, que eu quis trazer? Bom, acho que primeiro ele traz uma informação que todos já sabemos, que as faixas etárias mais avançadas teriam uma menor intenção de uso do Pix. Então, só para ressaltar essa pergunta, o Datafolha fez para agentes, né, entrevistados que dizem ter a chave Pix, e quem não tem chave Pix, para toda a amostra. Bom, e o que esse dado traz, que a gente já sabe, é o fato de que, para faixas etárias mais avançadas, a intenção de uso seria menor, até aí tudo bem, nada de novo. Mas o que eu acho que é muito interessante nesse dado é o fato de que, infelizmente, eu não pude trazer aqui a lista de perguntas do Datafolha, muito extensa, mas é o fato de que, para todos os produtos perguntados, então eles perguntaram se havia intenção de uso para pagar farmácia, alimentos, serviços médicos, roupas e calçados, eles perguntam sobre veículos, turismo, lazer, é uma lista muito extensa. O que me chamou a atenção nesse dado na verdade,
a versatilidade, mesmo que teórica, de intenção de uso do Pix. Então, a população, né, os entrevistados, e acho que talvez seja importante ressaltar que a amostra do Instituto Datafolha ele é representativo da população adulta. Então, o que esse dado me chamou a atenção? O fato de que os entrevistados não apresentam nenhuma forma de bloqueio em relação à utilização do Pix. Portanto, posso assumir que o Pix apresenta, mesmo que teoricamente, uma grande versatilidade para consumidores. E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui é o fato de que, como eu disse anteriormente, o P2B ele ainda não decolou, né? A gente sabe que o Banco Central está endereçando essa questão, mas para que o P2B ele decole, né, você tem 3 agentes importantes, que são os consumidores, né, são os comerciantes e justamente o Banco Central. Então, o que esse dado mostra é que os consumidores eles já estariam prontos, com intenção, ávidos de usar o Pix no comércio. O Banco Central está, de fato, olhando para essas questões. Eu acho que a grande aposta talvez seja o Pix garantido, e a gente tem também os comerciantes que precisam adotar esse meio de forma mais ampla para que o P2B ande de acordo com o que a gente espera que ande. Então, acho que esse dado é bastante interessante, mostrando que uma ponta desses 3 já demonstra ter bastante intenção de uso, quase como se estivesse pronta para o uso. Próximo slide, por favor. Sim, intenção de cadastro por região. Esse dado, eu acho ele bastante interessante também, porque ele, a princípio, pode... enfim, a princípio ele pode ser misleading, né? Então, o que acontece? O Datafolha perguntou para os entrevistados que afirmaram não ter uma chave cadastrada, se eles pretendiam cadastrar, se eles eram indecisos ou se eles não pretendiam cadastrar. Quando eu olhei esse dado, no primeiro momento, eu olhei a região sudeste e vi que 53% dos entrevistados que não tinham uma chave cadastrada afirmavam que não pretendiam se cadastrar, enquanto você olha, por exemplo, a região norte é de apenas 40% que diz não pretender cadastrar. Mas isso, na verdade, faz muito sentido, pois eu imagino que a região sudeste tenha tido uma adoção mais rápida do Pix, então é natural esperar que, conforme a adoção do país ou das regiões vai crescendo, a áreazinha roxa dos que não pretendem cadastrar chegue a 100%, ou seja, quem não cadastrou é realmente quem é resistente ao Pix. Então, é natural que em localizações ou localidades ou regiões em que a adoção foi muito rápida, que você veja simplesmente restando os que não pretendem cadastrar, né? E em algum momento a gente vai ver região roxa para todo mundo. E aqui eu acho que, na verdade, é um pouco de trabalho de pesquisa, né, tanto do Banco Central quanto dos pesquisadores, de entender o que motiva esses agentes a não se cadastrarem. Próximo slide, por favor. E esse aqui é meu penúltimo slide, né, e eu acho ele bastante interessante também em relação à imagem do Pix. E por que eu gosto muito dele, né, porque eu acho que ele demonstra claramente que a imagem do Pix é muito positiva. Só para ressaltar também, essa pergunta foi feita para indivíduos que diziam ter chave cadastrada e que diziam não ter chave cadastrada, e eles tinham que dizer para cada uma dessas características do Pix, como agilidade, melhor forma de fazer transferências, tarifa menor, uma nota de 0 a 6, de 7 a 8 e de 9 a 10. E é interessante perceber que, para todas as características, com exceção de uma, a nota de 9 a 10 é mais de 50%, né? Então, a peso positivo, a nota positiva para todas as características do Pix, ela é muito boa, né? E o que me chamou a atenção, mas talvez aqui seja até uma nota pessoal, né? Me chamou muita atenção o fato de agilidade ter 78% dos entrevistados dando uma nota de 9 a 10. E quando eu olhei para a tarifa menor, ele é 62%, né? Eu esperaria que a gratuidade do Pix para pessoas físicas fosse, né, e a tarifa menor fosse, na verdade, a característica que teria a maior nota alta, a maior proporção de notas altas. E eu achei muito interessante o fato de você deve ter empatado, estatisticamente, né, agilidade como a melhor forma de fazer transferências, com notas muito altas, né, 78%, 77% de notas entre 9 e 10. Então, de forma geral, a imagem do Pix é muito boa entre quem tem chave cadastrada e quem não tem, e é interessante perceber que, na verdade, é a agilidade que gera notas tão positivas para a imagem do Pix. E meu último slide, por favor. Bom, e
último, mas não menos importante, eu queria trazer esse dado que, na verdade, olhando de primeira, ele não tem nada de muito inovador, mas eu queria falar sobre isso mesmo, sobre os meios de pagamento utilizados entre quem afirma ter chave Pix, e eu tenho 2 comentários finais para fazer, que me chamaram bastante atenção. Primeira coisa, obviamente, né, a gente já conhece esse gráfico, né, esse dado de que entre as pessoas que têm chave Pix, eles dizem utilizar cartão de débito 85%, deles dizem utilizar, 84% dizem utilizar dinheiro, então eles estariam empatados estatisticamente. Na sequência, você teria o Pix com 81% dos entrevistados. O que me chama a atenção é que a gente sabe que o Pix ele tem menos de 1 ano de nascimento, né? Então é impressionante o fato de que, com menos de 1 ano de nascimento, o Pix já está aí despontando como um dos meios de pagamento mais utilizados, entre quem tem chave, Pix cadastrada, claro. Então é impressionante essa penetração e essa velocidade. E um dado que eu gosto muito de chamar a atenção é o que está lá embaixo, que é o do cheque, com 6%. E por que eu gosto muito desse dado? Na década de 90, se eu não me engano, né, o cheque ele era o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Então, eu acho muito interessante perceber que, poucas décadas depois, o cheque caiu, virou uma coisa quase que obsoleta, né? Então, acho interessante perceber como a tecnologia ela veio, né? Então, a gente vê cartão de crédito, boleto bancário, carteira digital, né? Mas o Pix, que é muito tecnológico, mas ele veio de uma forma muito rápida e muito veloz e penetrou muito rápido. Então, é interessante perceber, por exemplo, que a carteira digital está com 52%, né, dos estados dizendo que utilizam, mas o Pix, que é muito mais recente, está com 81%. E eu acho muito interessante contrapor com o cheque, que já foi o meio de pagamento mais utilizado. Então, a tecnologia veio, ela vem muito rápido e ela entrou muito rapidamente no gosto do brasileiro. Bom, com isso eu encerro os meus highlights do estudo. Acho que é importante ressaltar que o estudo está totalmente disponível no site da Zeta, para quem tiver interesse. E agora eu queria chamar o Ângelo Duarte para falar sobre o futuro do Pix. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Queria inicialmente agradecer a Zeta pelo convite. E vou tomar aqui a liberdade de não só falar do Pix, mas talvez falar um pouco aí da tecnologia na indústria de pagamentos, um pouco dos nossos projetos no Banco Central, né? Acho que eu vou começar até pelo primeiro parágrafo do estudo, que por sinal é um estudo muito bom, conduzido pela Rafaela e pelo Pedro Alves, né? E acho que um conjunto mais amplo ali de economistas envolvidos, mas eu vi lá no primeiro parágrafo assim, que a Zeta é uma associação de empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros de pagamento. Então, eu gostei de que a tecnologia veio antes do financeiro de pagamento. E eu acho que isso é importante porque um desafio que o regulador vem enfrentando nos últimos anos, e não é só no Banco Central, aqui no Brasil, mas em outros países, é de que fica cada vez mais difícil colocar a separação, identificar até onde vai a tecnologia, tá? Onde vai o modelo, os instrumentos e onde assim, a limite de regulação do Banco Central, onde é que está o serviço financeiro, o serviço de pagamento, que é onde está a regulação, onde incide o poder regulatório da autoridade regulatória, seja no Brasil, seja em outro país. Então, é um desafio que a gente tem constante, né? E muitas vezes você monta a sua regulação, monta o seu modelo mental em cima de modelos de negócios que você já conhece, que foram aparecendo ao longo da história, né? Acontece que com a entrada das empresas de tecnologia ou de empresas que usam fortemente a tecnologia no serviço de pagamento, no serviço financeiro de forma geral, esses modelos se multiplicaram, né? Então, você tem uma dificuldade de pegar aquele modelo que ele traz benefícios ao consumidor, traz inovação, naqueles modelos mentais que a regulação reflete, tá? Mas, enfim, eu acho que isso é um exercício que a gente tem a cada dia, mas isso é um exercício, de certa forma, prazeroso, porque isso traz
benefício à sociedade, a gente sempre está olhando os benefícios que pode ir isso trazendo. Tem os limites, né, legais que a gente tem os princípios que a gente não pode abrir mão, mas eu gostei disso. E eu acho que o segundo ponto da Zeta, mais uma associação, eu acho que no meio de pagamento, no meio de tecnologia, tem mais associações do que talvez ali na indústria tradicional. Eu acho que até em função porque os modelos são diferentes, as tecnologias são diferentes. Então, acaba que há uma multiplicidade até de associações, de entidades de classe. Isso, a gente não tem problema, a gente lida com muito respeito com todas elas. Mas eu acho que esse tipo de estudo que a Zeta está ofertando, que foi apresentado, e certamente outros que vão ser feitos, é o tipo de insumo que o regulador gosta de receber, né? Aí, na apresentação da Rafaela, teve várias conclusões que confirmaram os insights que a gente tinha, outros que não, né? Então, e os que confirmaram trouxeram números, né? Trouxe de forma quantitativa aquilo que a gente tinha só uma ideia. Tá? Então, esse tipo de estudo é aquele estudo que o regulador gosta de receber, se debruçar sobre ele e tirar dali lições, né? Acho que quando você consegue juntar as informações que o regulador tem com a que o regulado obtém das suas próprias atividades ou de pesquisas, eu acho que aí dá bastante conforto para a gente. Eu acho que nesse mundo aí da tecnologia na área financeira, como eu falei, os modelos se mudando, o regulador tentando adaptar ele à regulação, mas acho que tem alguns princípios que a gente não abre mão, tá? Ou seja, a gente olha muito mais princípios do que talvez ali um detalhe da norma que pode eventualmente ser alterado. Acho que um princípio é a proteção de dados. Tá? Acho que uma preocupação que cresce na indústria e no regulado também a cada dia, né? A privacidade de dados, o uso dos dados para outros fins, sabe? Que tem ali consentimento, tudo isso, mas isso acho que é um ponto importante. O outro é a questão de prevenção e lavagem de dinheiro. Tá? O Banco Central sempre muito atento a esse tipo de cumprimento desses princípios. Né? O outro que a gente sempre vê, será que esse novo modelo que está sendo trazido por uma instituição entrante, ele traz um real benefício à sociedade? Às vezes você tem um uso da tecnologia, baixa custos, traz novas oportunidades, novos produtos, mas a gente tem que ver no final o que o cliente também tem que visualizar e agregar um benefício para ele. Tá? E acho que, por fim, a questão da própria competição, da manutenção do ambiente com competição. Acho que são alguns princípios que a gente vem, vamos dizer assim, que são princípios basilares ali na nossa atuação no Banco Central. Indo agora para o PIX, propriamente dito, a nossa agenda do PIX, eu acho que, assim, nos próximos... A gente tem uma agenda aí que chega até 2022, 2023, mas eu acho que tem, em vez de eu falar aqui de produtos específicos, de datas, até porque isso está no próprio estudo, né? Eu acho que a gente tem ali algumas linhas de trabalho. Acho que uma das linhas de trabalho é a inclusão, né? A gente sabe que um primeiro passo da inclusão é a internet. O cidadão ter acesso à internet, né, e ter acesso a um aparelho celular. Né? A propósito, uma estatística que eu acho que às vezes é pouco explorada, mas quando você vai olhar, o Banco Central na próxima semana vai divulgar algumas estatísticas de pagamentos, como faz todo ano. Mas uma coisa que chama a atenção é que você tem 40% das operações de pagamento de boleto, pagamento de conta, imposto, transferências, eles acontecem em canais físicos ainda. Acontece na agência, no correspondente bancário ou no ATM. A pessoa tem que se deslocar até um local físico, né, e fazer a operação, né, com todos os incômodos disso, questão de horário, segurança sanitária e os custos. Então, tem ainda aí... Isso eu não estou nem falando das coisas que são feitas... Isso aqui são coisas, transações feitas dentro do sistema financeiro. Não estou nem falando de pagamentos que são feitos fora do sistema financeiro. Você ir num estabelecimento comercial e pagar em dinheiro. Tá? Então, tem muito ainda o que avançar em termos de inclusão. A gente tem muita gente que tem conta
né? Eventualmente está bancarizada, mas ele ainda faz muitas operações fora do ambiente da sua conta. Muitas vezes tem medo, não tem intimidade com aquilo, ele abriu aquela conta para receber um benefício, depois largou, voltou a como era antes. Então, acho que tem muito a avançar. E eu acho que uma das nossas linhas de trabalho é na tentativa exatamente de trazer mais serviços que podem ser feitos, inclusive por pessoas que têm dificuldade de acesso à internet. Daí vem aí uma nossa linha de trabalho de pagamentos offline, né? Ou de novas formas de iniciação do Pix, em que não necessariamente todos dois, o pagador e o recebedor, tem que estar logado, né? Tem que estar conectados à internet para que o pagamento se aperfeiçoe. Então, acho que essa é uma linha importante. Eu acho que uma outra linha importante é de agregar novos serviços que já existem com outros meios de pagamento, junto com o Pix. Um seria você ali conectar o Pix a um instrumento de crédito, né? Esse é um produto que a gente vem trabalhando, a Rafaela, através da instituição que ela representa, vem trazendo bons insights para o nosso trabalho, outras instituições também, mas isso vai ali na linha de você conectar as duas coisas. Acho que uma outra linha que a gente trabalha é a linha da segurança. Segurança sempre é uma coisa que a gente está muito preocupado. Então, aí no final do ano vai entrar um novo mecanismo ali de reclamações, de eventual congelamento de recursos, devolução ao cliente. Então, segurança a gente está sempre conversando com a indústria e sabendo como melhorar a segurança. A propósito, acho que questão de segurança, a gente no Banco Central tenta ter até uma abordagem mais abrangente, né? Infelizmente, a gente tem um país que tem um nível de insegurança elevado, e isso tem uma consequência não só no Pix, mas em meios de pagamento e nas outras atividades financeiras também, tá? Acontece com cartões, com outras transferências, contas que são eventualmente abertas com documentos falsos, enfim. A gente vem pensando sistemicamente no Banco Central de como atacar essa questão. Acho que uma outra funcionalidade que é sempre mencionada com o Pix seria as transações transfronteiriças, né? Essa é uma coisa que tem assim um certo nível de glamour, né? Poder fazer uma transferência para alguém que está no exterior e tal, mas a gente não coloca isso como uma questão muito prioritária, porque vamos dizer assim, a população beneficiada é pequena, relativamente pequena no Brasil. Se você pegar mesmo a questão dos remittances, né, que são as transferências de baixo valor, ele é relativamente pequeno o tamanho da nossa população, do nosso sistema, e é uma solução que não depende só do Banco Central ou das instituições brasileiras, depende também do outro país, né, ou dos outros países, né, dos outros sistemas que podem ser eventualmente regulados ou operacionalizados por um banco central, por outra autoridade, mas podem ser privados também. Então, essa não depende aí só do nosso esforço. Está na agenda, mas acho que é uma coisa mais de longo prazo. Tá? Eu acho que vou voltar aqui a falar acho que um ponto, quer dizer, vou falar aqui de um ponto que vem sendo muito, muito debatido e acho que muito explorado no Banco Central nos últimos meses, que é a moeda digital, né? E o que tem a moeda digital a ver com o Pix, né? Eu acho que para quem acompanha as discussões, acho que todos os bancos centrais, ou a grande maioria dos bancos centrais, tem algum tipo de núcleo, grupo de estudo, de experimento sobre esse tema de moedas digitais, né? De ter a sua moeda, né, do seu país no formato digital. Tá? Eu acho que isso, em parte, foi, vamos dizer ali, estimulado pela ameaça de você ter uma moeda privada e que fosse usada de forma em vários países ou nas grandes economias. Então, as próprias autoridades monetárias viram aquele seu monopólio de ter a moeda ameaçado, né, ou corroído esse poder, então começaram a tentar correr atrás disso daí. Então, mas por outro lado a gente percebe
que em países em que você tem um sistema de pagamentos de varejo desenvolvido, né, avançado, e o Brasil tem isso não só por conta do Pix, mas TED, DOC, cartões de débito e crédito, são coisas que já fazem parte do nosso cotidiano há muitos anos, há décadas, né? A gente tem, de certa forma, um sistema aí de pagamentos desenvolvidos. A gente tem gente excluída, isso aí a gente pode, é as formas de tratar, mas não é por falta de instrumentos, tá? Que a gente não tem. E acaba que fica um pouco limitado aí o uso da moeda digital. Acaba que um dos usos potenciais da moeda digital seria para você impulsionar os pagamentos de varejo. Acho que um dos casos que você tem aí até de muito sucesso de uso de moeda digital para pagamentos de varejo é o caso de Bahamas, que você tinha lá um arquipélago, dificuldade de levar recursos entre as ilhas, você criou um sistema que você, quando vai ver no fundo, ele é muito parecido com o sistema de pagamentos instantâneos. Tá? Então, no caso do Brasil, talvez os benefícios, né, alguns dos potenciais benefícios, eles acabam não existindo mais por conta exatamente do Pix e de outras formas de pagamento. Mas, como vocês bem sabem, o Banco Central vem investindo nisso. Teve agora, em maio, um comunicado do Banco Central ali com alguns comandos básicos do que o Banco Central está pensando sobre o real digital. É um projeto em andamento, está dentro da agenda de trabalho do Banco Central, e estamos fazendo uma sequência de seminários, né, virtuais, de 7 seminários, abordando vários aspectos desse tema. E acho que aí é uma coisa importante. A gente está tentando, em cada seminário, trazer uma empresa de tecnologia, tá certo? E uma empresa assim, potencial prestadora de serviço ou que pudesse se interessar, pudesse ser beneficiada com o fato de você ter o real digital. E você cada vez fica mais complicado de conseguir separar o que é a tecnologia e o que é o negócio financeiro ou de pagamentos. Então, ou seja, a gente já colocou as empresas de tecnologia como, vamos dizer assim, atores ali principais, junto com as próprias empresas de serviços financeiros, na discussão. Tá? Então, ou seja, tecnologia a cada dia aumenta a sua importância aqui no nosso papel aí de regulador. Tá? Eu acho que você ainda tem ali outras utilidades, outros possíveis empregos, como contratos virtuais, dinheiro inteligente, internet das coisas, mas isso a gente, enfim, está investigando. Acho que o Banco Central vai, em algum momento, ver quais são ali os benefícios de você ter real digital e depois, enfim, desenhar ali o arcabouço de ter o nosso real também de forma digital. E os outros países também vão fazendo isso paulatinamente, a gente está vendo todas as experiências. Mas, para finalizar e fechar aqui voltar ao Pix, que é o assunto principal, eu vejo um Pix como um chassi, né? E tem uma tecnologia provida pelo Banco Central, a infraestrutura de liquidação, o DIC, onde tem as chaves, e tem ali um conjunto de regras também do Banco Central, mas aquilo ali é um chassi, né? Aí as instituições, né, de acordo com o seu perfil, o perfil dos seus clientes, seu plano de negócio, vai montar ali, vamos dizer assim, a sua base de produtos e serviços. Então, também um chassi, às vezes as pessoas dizem, o chassi do carro A é o mesmo do chassi do carro B. E quando você vai ver os dois carros por fora, eles são bem diferentes, né? Um tem uma utilidade mais ali para uma empresa, outro para uma família. Isso é o Pix, tá? Ele é uma coisa público-privada, tem a parte que é muito relevante, acho que mais relevante ainda, que é onde é exatamente a construção das empresas, e aí tem vários dos associados da Zeta muito ativos nisso, e montar ali o seu. Eu acho que o Ângelo deu uma travadinha. Bom, esperar um pouquinho, mas eu acho que... Bom, acho que o Ângelo talvez tenha caído, inclusive.
Vamos fazer o seguinte, então, para a gente continuar. É uma pena, enfim. Já agradeço o Ângelo, estava ótimo o que ele estava falando. Se ele voltar, de repente ele conclui o pensamento dele. E agora eu vou chamar a Júlia, então, para falar sobre PIX e inclusão financeira. Júlia, obrigada. A palavra é com você. Ok, muito obrigada, Rafa, pelo convite para falar aqui com vocês hoje. E como você falou, eu vou falar justamente sobre inclusão financeira. E deixa eu começar definindo o que eu quero dizer por inclusão financeira, é promover o acesso à população a produtos e serviços financeiros. E o que a gente sabe pela pesquisa acadêmica é que essa inclusão ela pode potencialmente trazer benefícios para a população que está sendo incluída, e esses incluem ajudar a lidar com emergências financeiras, promover o microempreendedorismo e possibilitar que as pessoas façam investimentos na própria educação e na própria saúde. E além desse benefício para o indivíduo, é possível que também tenha um benefício para o todo, para a economia em geral. E o que eu vou falar hoje é sobre o que a pesquisa acadêmica tem a dizer sobre todos esses benefícios e como eles se relacionam com o PIX. E eu vou começar com os benefícios para o próprio incluído, para o indivíduo. E até pouco tempo atrás, inclusão financeira ela era quase sinônimo a microcrédito. E por causa disso, a maioria dos estudos nessa direção eles têm a ver com microcrédito. Só que um pouco surpreendentemente, o que esses estudos encontraram é que os efeitos, apesar de eles serem positivos, eles são bem modestos. E isso levou a literatura acadêmica e as próprias políticas públicas a focarem em outras coisas, como sistemas de pagamento digitais. E o que a gente encontra nesse sentido é que os efeitos eles parecem ser maiores e incluem coisas como redução de custos associado a essas transferências, o que possibilita que as pessoas poupem esse dinheiro. Realmente ajudar pessoas a lidar com emergências financeiras, porque familiares e amigos passam a poder facilmente transferir fundos para ajudar pessoas passando por essas emergências. E até promover acesso a crédito, porque a pessoa pode criar um histórico de pagamento na medida que esses pagamentos passam a acontecer pelo sistema financeiro. Mas existe muita coisa que a gente ainda não sabe, em particular sobre qual o efeito disso em microempreendedorismo, como que esses sistemas afetam os padrões de consumo e de poupança da população, e se eles são capazes de gerar confiança no sistema financeiro e promover acesso através desse canal também. E a gente também não sabe qual seria o efeito de todas esses possíveis produtos do Pix que são realmente sem precedentes no mundo. Alguns deles o Ângelo mencionou e a gente realmente nunca viu eles antes, certamente não em conjunto. Então, o Pix, ele por ser tão transformador, ter tantas funcionalidades, ele certamente tem o potencial para promover todos esses benefícios que eu mencionei. Então, reduzir custos e aumentar o poder de poupança, ajudar indivíduos a lidar com emergências financeiras, aumentar a confiança no sistema financeiro e reduzir custos para empresas e promover o microempreendedorismo. E, além disso, eu acho que ele pode servir como modelo para países em desenvolvimento que continuam buscando soluções para incluir a própria população financeiramente. Então, acho que o Brasil pode ter esse papel em produzir e exportar esse conhecimento também. Agora, é claro que para a gente fazer isso, a gente precisa entender muito bem qual que é o impacto do Pix aqui no Brasil. E como o Ângelo bem mencionou, esse tipo de pesquisa ela serve como insumo para os reguladores, para quem faz política pública, realmente entender o impacto dessas políticas. O grande desafio que vai surgir nesses estudos é que os usuários do Pix, eles diferem bastante das pessoas que não usam Pix, e aqui esse estudo da Zeta é muito útil para ilustrar isso. Em particular, encontra que as pessoas que aderiram ao Pix até agora, elas são mais jovens, têm mais anos de educação, têm renda mais alta. Então, como que a gente pode separar o impacto do Pix desse efeito da renda individual, da educação, possivelmente sofisticação financeira, a própria acesso à tecnologia, como
como o Ângelo mencionou, e necessidade de realizar transferência, que pode ser um motivo pelo qual uma pessoa cria uma chave Pix. Certo? Apenas comparar o usuário com o não usuário não vai dar para a gente a resposta de qual é o impacto do Pix. Então, a minha sugestão como pesquisadora que atua nessa área seria um estudo de encorajamento. O que uma instituição financeira, né, buscando promover um estudo nessa direção pode fazer seria sortear um conjunto dos seus clientes que não aderiu ao Pix, certo? Não usuários de Pix. E desse conjunto de clientes, preferivelmente um conjunto grande, sortear metade para compor um grupo de tratamento e a outra metade para compor um grupo de controle. E sortear é a palavra-chave desse slide, porque se a gente está sorteando o tratamento em controle, o que a gente espera é que todos esses fatores que eu acabei de mencionar, eles sejam, em média, bem parecidos entre esses grupos, porque a gente sorteou, né? Então, o grupo de tratamento, o que eu proporia seria ele receber algo como uma informação ou um incentivo para usar o Pix. E eu estou dando um exemplo aqui de um possível e-mail para o cliente, e ele conteria informações sobre o Pix, sobre os benefícios de utilizar o Pix, e preferivelmente também facilitar a criação dessa chave, incluir um link para a criação dessa chave, informação sobre como fazer isso, um número de telefone e etc. E eu vou pegar rapidamente a deixa que a Rafaela deixou sobre a importância de entender por que as pessoas não têm aderido ao Pix. Esse estudo pode ser adaptado para fazer isso também, porque você pode variar qual é a informação que você está dando para a pessoa e analisar como que isso afeta a adesão ao Pix. Você pode mudar o tipo de informação e o tipo de incentivo que você dá e ver como que isso afeta a adesão. E o que a gente precisa para que esse estudo dê certo é que essas informações levem a maior adesão. Não precisa ser 100%, eu queria ressaltar, não precisa que 100% das pessoas que recebam esse e-mail clique, faça uma chave e use, mas você precisa que esse e-mail leve a uma adesão maior no grupo de tratamento do que no grupo de controle. E aí a gente pode, então, comparar o comportamento dos dois grupos, tratamento e controle, e aí sim a gente vai ter confiança que a gente está olhando para o efeito do Pix. E é claro que se qualquer instituição tiver interesse em transformar isso numa pesquisa acadêmica, eu estou absolutamente à disposição, é só mandar e-mail para esse endereço. Ok, e agora eu vou mudar um pouco o foco para falar sobre o efeito de desenvolvimento financeiro, e inclusão financeira é uma parte desse desenvolvimento, no todo, na economia. E o que a pesquisa acadêmica diz para a gente, nesse sentido, é mais claro do que no sentido do indivíduo, e diz que o desenvolvimento financeiro leva maior produção, maior investimento por parte das empresas, isso gera emprego, isso gera aumento de salários. E, recentemente, uma pesquisa que eu tenho feito, eu encontrei que, eu e meu coautor encontramos que isso também leva a maior desigualdade de renda no mercado formal. O que a gente encontrou é que o benefício do desenvolvimento financeiro para a economia, ele depende da existência de trabalhadores qualificados. Então, por que isso faz sentido? A expansão e criação de empresas requer essa mão de obra qualificada. E o que a gente encontrou é que regiões onde esses trabalhadores não estão presentes se beneficiam bem menos do desenvolvimento financeiro do que regiões que têm muita mão de obra qualificada. E, em particular, o que a gente encontrou é que setores que são muito intensivos em capital humano, eles, na verdade, se contraem em regiões onde essa mão de obra não está presente. E o motivo pelo qual isso é importante para a gente, porque esses são setores que são muito inovadores, muito responsáveis por promover crescimento econômico. Então, isso é uma consideração importante quando a gente pensa no efeito do desenvolvimento financeiro na economia. Então, para concluir, eu queria falar que inclusão e desenvolvimento financeiro, pelo que a gente sabe, beneficiam não só o indivíduo, como a economia. E o Pix, ele tem o potencial para prover todos esses benefícios, sendo o sistema absolutamente transformador que está sendo montado. E não só isso, mas servir como modelo para outros países também. E aí eu vou ressaltar que esse benefício econômico, ele potencialmente vai depender da oferta de mão de obra qualificada.
ok? Então, eu concluiria dizendo que investimento em educação seria o complemento perfeito para essa agenda de desenvolvimento financeiro ambiciosa que está sendo implementada pelo Banco Central. Ok? Então, muito obrigada. Esse é o meu e-mail. Qualquer pergunta, por favor, não hesitem em entrar em contato e mais informações no meu site. Muito obrigada. Júlia, obrigada. Como sempre, eu aprendo muito com as suas apresentações. Que bom que o Ângelo conseguiu voltar. Então, Ângelo, vou abrir para você concluir a sua fala, tá bom? Pode falar. Obrigado, Rafaela. Não, eu já estava ali concluindo, então quero só voltar a parabenizar a equipe da Zeta pelo estudo, né, e agradecer aí também a participação. Eu vi aí um pouquinho aí da apresentação da Júlia, ali uma literatura aí já conhecida. Parabéns aí também pela sua atuação acadêmica e muito obrigado mais uma vez. Bom, então, queria novamente agradecer a presença da Júlia, do Ângelo, que eu gostei muito, aprendi bastante. Queria ressaltar também que o estudo já está disponível no site do Zeta, somozeta.org.br, e o estudo completo, com os 14 gráficos. E eu queria agora passar de novo para o Bruno Magrandi, diretor-presidente da Zeta, para ele encerrar. Bruno, por favor. Muito obrigado, Rafaela, ao Ângelo Duarte, a Júlia Fonseca, pela participação de vocês, pela apresentação do estudo. Eu fico muito feliz de saber que a Zeta está podendo contribuir com materiais e dados, né, que serão úteis não só para o avanço do conhecimento acadêmico sobre o assunto, mas também para a atuação do regulador sobre esse tema que, para a gente, é super importante, né? Então, como eu mencionei, tanto inclusão financeira, quanto o uso de tecnologia, quanto competitividade, são 3 pilares da Zeta, né? E a gente vai investir cada vez mais em ações, né, e também em produção de conhecimento que ajudem a avançar esses pilares. Bem, com isso, queria agradecer vocês 3 novamente, queria agradecer aos espectadores que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima.